Por que que o 8 de janeiro começou no ano de 2013? Bem, nós vamos abordar esse tema aqui com vocês. E eu fiz uns recortes, montei um videozinho, sabe? Uma espécie de documentário que não dá 7 minutos. Vocês vão ver, interessante como é que vocês vão entender por que que o 8 de janeiro de 2023 teve a sua origem, quer dizer, tudo começou lá atrás, no ano de 2013. Bem, então antes de entrar nesse negócio, essa é a esse é o vídeo 133 da Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Tá? E as informações que vocês vão ter aqui, que vocês não vão ter em lugar nenhum, eu quero que vocês usem isso de forma com bastante sabedoria. Porque aqui a gente não está para pôr fogo no parquinho, certo? E nem para dar golpe de Estado, nem para derrubar governo. O que a gente quer é buscar a verdade, e para que a gente possa pacificar esse país, a gente tem que ter acesso a essas informações. Então, o foco nosso é realmente, todos os presos políticos vão ter que deixar de ser presos políticos, né? E vão ter que ser inocentados. Por quê? Porque a verdade, ela traz a razão. E a razão, a luz da razão, o império da razão é que consegue dar a sentença final. Então, prestem bastante atenção nesse documentáriozinho que eu vou soltar para vocês, tá certo? Um preâmbulozinho. O Lula disputou 3 eleições antes de ganhar. A primeira eleição direta para presidente, depois dos governos militares, né? Ele disputou com Collor, foi para o segundo turno, perdeu. Depois ele disputou com o Fernando Henrique, perdeu no primeiro turno. E disputou de novo com o Fernando Henrique, no segundo mandato do Fernando Henrique, que ele concorreu. Perdeu de novo no primeiro turno. Então, o PT perdeu as 3 primeiras eleições. Aí, essas 3 primeiras eleições, depois dos governos militares, não tinha urna eletrônica. Aí a primeira urna eletrônica, que foi em 2002, né? O Lula disputou com o Serra, né? E aí foi para o segundo turno com o Serra e ganhou. Aí o PT chegou no poder. Então o Fernando Henrique governou 8 anos, o Lula governou 4 anos, concorreu de novo. E o concorrente dele, dessa vez, foi o Geraldo Alckmin, né? Foi para o segundo turno. E o Lula ganhou de novo. Então o PT já tinha 8 anos de governo e o PSDB já tinha 8 anos de governo. E na década de 90, né, de 1989 a 1999, né, quer dizer, a partir de 1994, né, porque o PSDB começou dentro do governo do Itamar Franco, então, até o final da década de 90, né, o PSDB era a maior força política do Brasil. Além de governar, né, ter o governo federal, tinha, né, os maiores orçamentos estaduais também. Então, governava, assim, era a maior força política. Com a chegada do PT, durante nos 2 governos do Lula, né, nesses 8 anos de Lula, o PSDB ainda continuou sendo forte, porque ele ficou com os estados tipo Minas Gerais, Rio de Janeiro, um pouco do Rio, um pouco de Rio Grande do Sul, Paraná, então, Mato Grosso. Então, o PSDB ainda era, né, pau a pau com o Lula. Da primeira eleição da Dilma, que a Dilma nunca tinha disputado nada, era uma pessoa desconhecida no meio político, principalmente a nível nacional, né? Lá no Rio Grande do Sul ela tinha uma certa visibilidade, mas depois que ela chegou no governo do Lula, que ela fez parte do governo, chegou até ser, né, ministro da Energia, depois ministra da Casa Civil, coisa assim. Então ela ganhou nome, né, porque o Zé Disseu já tinha
ido para o saco, né? Palocci já tinha ido para o saco, Genuíno já estava, né? Quer dizer, os quadros do PT foram todos consumidos em função de denúncias de corrupção, aquela coisa toda, né? Aquela coisa do mensalão, né? E aí a Dilma concorreu com o Serra. Então o Serra perdeu para o Lula e voltou para disputar com a Dilma. E ele vinha do governo de São Paulo, né? E aí a Dilma ganha do Serra. Daí para frente, meu amigo, o pessoal do PSDB ficou grilado, falou, puxa vida, eles governaram 2 anos, teve mensalão, teve nego preso, teve denúncia disso, denúncia daquilo, eles me lançam uma mulher que nunca ganhou nada, e a mulher ganha da gente. Aí começou a levantar a pulga na orelha do pessoal do PT, do PSDB. E aí, na segunda metade do governo da Dilma, porque assim, até a primeira metade do governo, entendeu? Vem as eleições municipais. Então, não compra briga com o governo federal, porque você precisa dele e tal, porque você quer eleger, né, prefeitos, aquela coisa toda. Então fica aquela coisa de depender de orçamento, né? Depois da metade do governo da Dilma, aí começa o foco na eleição presidencial. Aí o PSDB fecha o cerco e fala assim, agora vamos para cima, né? E aí já era 2013. 2013 aconteceu alguma coisa, sabe, que nós vamos ver aqui. Então esse foi o primeiro governo da Dilma e a crise começou no na segunda metade do governo da Dilma, quando começava a campanha para presidente. Aí o PSDB começou a, entendeu? Vem aquele movimento, vem para a rua, e aí nasce, sabe, porque o pessoal estava pacífico, aí vinha aqueles comentários assim, né? Mensalão, prende isso, e o povo não se manifestava, o povo ficava quieto. Então tinha que ter alguma coisa para botar o pessoal na rua, sabe? Para acordar a oposição. O PSDB precisava dessa pressão popular. E a Dilma estava vindo aí com o primeiro mandato, né? Aceleração do crescimento, e, né, luz para todos, Copa do Mundo, Olimpíadas. Aí o Brasil estava querendo bombar, né, com a Dilma. E o pessoal, aquele negócio, denúncia de corrupção e pá e tal. Aí na época da Copa, surge uma campanha, sabe, uma coisa assim meio esquisita, chamando o pessoal para ir para a rua. Aí nós vamos entrar nisso. Isso foi em 2013, né? Então, a Copa do Mundo, que era para ser um boom, né? O Brasil tá aí, Olimpíadas, papapá e tal. Aí o Vem para a Rua veio para jogar um banho de água fria no governo da Dilma. E aí começou aí o imbróglio, entendeu? Que o PSDB pôs a cara para bater de frente. E aí, meu amigo, foi bosta pro ventilador, tá certo? E eu vou usar um trecho em que tem a memória de uma jornalista da Globo, que trabalhava para a Globo, e ela contando, sabe, as histórias de como que ela viveu isso. Vocês conhecem ela, não vou falar o nome dela não. É um recorte que eu fiz de uma entrevista que ela deu. E aí vocês vão ver, né, direitinho, não vamos entender isso, tá certo? Então tá, vamos começar. Gente, essa informação é para pacificar o país, viu, gente? Não vamos usar isso sobre outra finalidade. Por isso que a gente tem essas informações. E vocês que são membros da CCI têm essa responsabilidade de, na hora de comentar, sabe, ser respeitoso, tanto o pessoal da direita como o pessoal da esquerda, porque a gente está trazendo aqui é um fato, estudo, tá certo? E o que vocês têm é a opção de agregar comentários, tá certo? Então vamos lá, vamos entender isso. E agora, com 67,76% das sessões totalizadas, Luiz Inácio Lula da Silva passa à frente de Jair Bolsonaro.
com 50,01% dos votos, contra 49,99% de Jair Bolsonaro. Para que vocês tenham uma ideia, trata-se de uma diferença de menos de 10 mil votos. Daquele livro de eleitores, o número do título. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela, a cor pintou. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa da presidência da República. Vocês prestaram atenção num detalhe? Pois é. Diz que a urna eletrônica é instantânea, né? Ela apura os votos automaticamente. Então chega lá, acabou, pá, manda para lá. Vocês repararam que o Lula só conseguiu ultrapassar o Bolsonaro às 18 horas e 44 minutos. Quer dizer, mais de 100 minutos depois que fechou o período eleitoral. Entendeu? Que as urnas estavam chegando e só tinha 2/3 das urnas chegando para dar essa votação que deu ao Lula a vantagem com relação ao Bolsonaro. Até antes era Bolsonaro na frente, entendeu? Então, 100 minutos depois, 100 e poucos minutos depois, o Lula passa na frente. E depois, mais de 1 hora depois, em 1/3, para chegar a 1/3 das urnas. Então, 2/3 chegou em 100 minutos e 1/3 chegou em 1 hora e 13 minutos, 73 minutos. Então, nesses 73 minutos, gastou-se 1/3, tá certo? Para chegar até 98,81%. Ou seja, para dizer que o Lula estava eleito, tinha que esperar chegar 98,81% das urnas apuradas. Menos, quer dizer, 1,19% que estava faltando para acabar. Então a coisa foi até entendeu? Então vocês entenderam isso, né? Então tá bom. Vamos continuar, porque eu já cansei de chover no molhado. Agora 2 de novembro, né? Aí 4 dias depois, né? Dia 30, dia 1º, dia 31, dia 1º, no dia 2 era feriado. Aí o que virou o Brasil? Milhares de bolsonaristas se reuniram em frente a quartéis nesta quarta-feira para pedir uma intervenção militar após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas. Foram registradas manifestações por todo o país, cobrando uma ação das Forças Armadas, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno no domingo. No Rio de Janeiro, o movimento se concentrou em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste, na Avenida Presidente Vargas, uma das mais importantes da capital fluminense. Estamos aqui em frente ao Comando Militar do Leste pedindo socorro aos generais. O povo está fazendo o que pode. Estamos no limite. Socorro, senhor general! Em São Paulo, uma multidão gritava "Eu autorizo" em frente ao Comando Militar do Sudeste, na região do Parque do Ibirapuera. Cartazes seguiam a mesma linha do protesto carioca, pedindo uma intervenção federal no país.
Em Brasília, apoiadores do presidente se concentraram em frente ao quartel-general do Exército, no setor militar urbano. Outra manifestação de bolsonaristas estava planejada para acontecer na Avenida Paulista, em São Paulo. Intervenção federal! Então, isso foi o dia 2 de novembro, tá certo? Aí nós vamos fazer uma pausa e lá para 2013, tá certo? E eu vou acabar em 2016, esse vídeo de hoje. Porque esse aqui é o começo do nosso relatório, tá certo? Então vocês vão entender o Brasil, como é que ele funciona, porque política não é para amador, a gente costuma falar, né? Por isso que eu resolvi ser camelô, botar uma banquinha aqui na Avenida Presidente Tancredo Neves e vender jogos educativos que ajudam as pessoas a desenvolver, desenferrujar os neurônios, para vocês aprenderem a pensar, entendeu? Raciocinar. E aí, 2013, vamos entender, 2013 que começou esse negócio que foi acabar no 8 de janeiro, tá certo? E aí nós vamos chegar lá. Vocês vão ficar maravilhados, mas é o Brasil, né? É a nossa história. Vamos lá. A cisão começou no ano de 2013. Eu era repórter da Globo, na afiliada, mas, né, compartilhamento ali. Mas de junho de 2013 para frente ficou muito difícil, porque o público começou a perceber um viés na cobertura ali. Aí vem... Mas porque eles estavam mais politizados, é isso? Você acredita nisso? Ou sempre não, foi... porque o público foi pra rua. O público viu que tinha 100 mil pessoas na rua, 10 eram black blocs e que a imprensa só mostrava os black blocs e não dava vazão para aquela demanda da sociedade de se fazer ouvir. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhado, tudo em verde e amarelo só pra ver o Brasil inteiro passando. Oh, oh. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Oh, oh, vem pra rua. Então, sabe, foi dado um start. O povo estava quieto. O motivo era a Copa do Mundo. Então, em vez de você vir para a rua para comemorar gol, vem para a rua protestar contra o governo Dilma. E aí a esquerda entendeu isso e falou, pô, né, existe aí um marketing, né, como diz assim, uma comunicação, sabe, aquelas comunicações que você sabe, tá? E aí o pessoal da esquerda pensou, não, vamos para a rua também, vamos pegar carona e vamos para a rua. E aí os black box, entendeu, começaram aí também. E o alvo foi o governo de São Paulo, né? Por quê? Porque eles viram que era o PSDB que estava articulando esse movimento, né, para mobilizar as massas, para levantar a massa, né, para, vem para a rua para você protestar contra o governo Dilma, está aí, mensalão, corrupção, papapá, né, Lava Jato nascendo, Moro. Então vamos lá. E aí, meu amigo, a Dilma vai para a campanha e ganha de novo. Ganha do AS. Naquele esquema que você conheceu ali no começo. Pronto. Aí, meu amigo, o PSDB começou a colocar fumaça pelas ventas. Vai vendo. Logo depois que a Dilma foi eleita no segundo turno, que foi uma coisa bizarra, muito questionada, a PSDB entrou na justiça, contratou a auditoria da Polícia Federal, que, conclusão do relatório, não se pode auditar o sistema eleitoral brasileiro, é inauditável o sistema eleitoral brasileiro. Fora o abuso econômico. Abuso econômico e tudo mais, que depois o Palocci revelou na delação premiada da Lava Jato, e eu em Curitiba, né, Lava Jato acontecendo lá.
Então, vendo tudo aquilo acontecer ali, todos aqueles empreiteiros chegando presos, as delações dos empresários, as mulheres indo visitar os empreiteiros com bolsa de marca, com chocolate suíço na bolsa, debochando dos jornalistas ali na frente. As maiores aberrações possíveis. Mas eu fui vendo tudo isso. E aí, em 2014, após a eleição da Dilma, eu vim para São Paulo participar de uma das primeiras manifestações fora Dilma, muito antes de se falar em impeachment, ainda em 2014. Foi a primeira manifestação, ela lotou umas 3 quadras aqui da Paulista e na Folha de São Paulo, no dia seguinte, saiu 500 manifestantes pedem intervenção militar. 500 manifestantes de São Paulo pedem intervenção militar. Nossa Senhora. E aí eu fiz o trabalho de uma testemunha ocular. Quando eu vi lá em Curitiba, a imprensa local, inclusive a Gazeta do Povo, onde eu trabalho hoje, replicando matérias da agência Folha, com esta mentira já no título, eu ligando para colegas. Olha, eu estava lá. Não é verdade. Não é assim, eu tenho foto, você quer foto e tal. Não, porque no final da manifestação, lá no Ibirapuera, tinha um caminhão de intervenção militar. Eu falei, mas isso não era manifestação, a manifestação era na Paulista. E essa não é a notícia, né? A notícia não era essa. Tinha 500 pessoas contestando o resultado daquela eleição, que foi muito estranha. Então, a Folha de São Paulo é esquerda, né? É a origem do Fórum de São Paulo, aquela coisa toda. Então, ela estava fazendo o jogo vamos salvar o nosso governo. E aí, o pessoal dos Black Box, né? A turma da esquerda, essa turma que vocês conhecem aí, que vocês falam, é a turma que estava infiltrada lá no Rio de Janeiro. Então, esse pessoal começou a fazer esses movimentos, mas aí ela, como jornalista da Globo, aquela coisa toda, né? Falou, pra gente, o negócio está acontecendo na rua, tem lá na Avenida Paulista, o pessoal está lá, entendeu? E aí ela foi, né? Aí a esquerda reage ao movimento Vem para a Rua, sabe? E o alvo era o governo de São Paulo. Quem que era o governo de São Paulo? Alckmin, PSDB e o secretário de Segurança? Alexandre de Moraes. Vai vendo. Porque o que a gente quer agora é que baixem a tarifa. Manifestantes que destruíram a estação do metrô. Bom, resumo da ópera. Isso foi crescendo, virou 2016, fora Dilma, já com irresponsabilidade fiscal, com impeachment, com Lewandowski fatiando a Constituição e tal. Eu falei, não vou ficar nisso aí. Eu saí mesmo do jornalismo um pouco antes do impeachment da Dilma. Eu ainda durei 3 anos ali, mas assim, brigando com os meus monstros internos. Pareceram... Então tá bom. Por hoje, nós vamos ficar aqui, tá bom? Se vocês estão gostando, não percam os próximos capítulos. Vamos entrar em 2016, né? Na queda da Dilma e depois na prisão do Lula. E olha, você percebe que essa movimentação, o pessoal que votava, que foi para a rua, que era de verde e amarelo, entendeu? Foi para a rua por quê? Porque a Dilma ganhou do Aécio, aquela turma foi para a rua porque ficou puta do Aécio ter perdido, entendeu? E aí quem provocou isso? Foi o pessoal do PSDB que fez aquele, sabe, aquele start. Vem para a rua, que a rua é a nossa arquibancada do Brasil. E aí o que acontece? Né? A jornalista saiu da Globo e foi para a revista Oeste. E virou uma voz distoante. Falou, olha, eu não vou entrar nesse esquema de vocês. Sabe, a Globo agora começou a perder um monte de quadro. Saiu o Alexandre Garcia, foi saindo um monte de gente, entendeu? Quer dizer, aquele pessoal que ficava ali, ó, não dá mais, aquele negócio ali não dá mais, eles não estão sabendo fazer o serviço. Como diz aquele jornalista de esporte, né? Presta atenção no serviço, rapaz. Então, o que estava acontecendo? Aí o PSDB começou a entrar em parafuso. Tudo por causa de uma questão, né, que eles não conheciam na época. Eles não conheciam. E o Brasil foi sendo vítima disso. Bem,
Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, essa Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 133. É o começo do nosso relatório para pacificar esse país, tá certo? Não percam os próximos capítulos. E olha, tá aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Esse trabalho é um trabalho de pesquisa, sabe? Para isso ficar didático, ficar denso e ficar leve para você, sabe? A gente tem que inovar. Por exemplo, eu peguei aí uma fala da repórter. Eu acho que quando ela vê isso, ela vai ter um choque. Ela fala, pô, inclusive essas ilustrações, essas inserções, esses recortes, foi a gente que pôs, entendeu? Porque esse podcast chama Conversa Paralela, é lá do Paralelo, né? Brasil Paralelo e tal. Ele foi só a entrevista ali, aquele pessoal naquele estúdio. Aí eu que dei essa dinâmica. Então, a hora que eles verem isso, eles vão ficar, pô, o João Paulo tá... Entendeu? Tem coisas ali que ela não tinha sacado na época. E ela ainda está tateando esse universo da política. Então, não esqueça, gente. Hoje é dia 2, nós estamos começando o mês de novembro. Provavelmente deve ser o último mês da Comissão Cidadã de Inquérito. Então, eu preciso de vocês agora para trabalhar com tranquilidade, sabe? Eu preciso ter paz, ter segurança para poder trabalhar e chegar na pacificação do país. A verdade é muito importante, porque isso vai pacificar o país, vai desarmar os espíritos e não vai ficar um político preso na cadeia. Essa é a nossa intenção, tá certo? Não vai ficar nenhum preso político desses do 8 de janeiro na cadeia. Essa é a nossa intenção. É para isso que a CCI foi criada. Não foi para pôr fogo no parquinho, tá certo? Foi para pacificar esse país, porque ele é grande e a gente ama esse povo. Tá bom? Então fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. 2 de novembro, né? Mês dos finados, um abraço para você e um abraço para aqueles que já foram, né? Esse dia a gente fica assim, meditando, né? Lembrando dos nossos entes queridos, daqueles que já foram, que estão em outra dimensão, ou que estão, né, em outra esfera do universo, mas que quando a gente lembra, a gente busca, entendeu? A gente traz eles de volta. E essas memórias vêm junto com eles. Então foi um dia assim muito rico. Por quê? Porque a gente está buscando os nossos antepassados, certo? Então é um dia em que os espíritos estão livres, porque eles estão sendo chamados para falar com a gente. E aí o que vocês estão vendo é a história nossa, a história do Brasil recente. Então a gente volta da próxima vez e vamos avançar nessa investigação, tá certo? Fique com Deus. Bom feriado, bom fim de semana. Tá bom? Se beber, não dirige. Então tá.